Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Meus amigos e amigas da família Tupi, estamos começando o segundo bloco do programa Seu Direito. Alguns bancos estão recusando o pagamento de contas na boca do caixa e encaminhando o cliente para uma casa lotérica. E eu pergunto primeiro ao doutor Vinícius, é correto isso? Quer dizer, o banco pode se recusar a receber essa conta que o cliente está pagando na boca do caixa e dizer que ele só pode fazer esse pagamento numa casa lotérica? Heleno, o que acontece? A matéria é um pouco divergente. É claro que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma cogente, imperativa, né? A gente analisa isso como uma prática abusiva, né? Uma vez, e inclusive, assim, viola até o princípio de escolha do consumidor, né? E bem como pode causar até um potencial risco à segurança, né? Porque no banco, na agência bancária, você tem a segurança ali da porta de detector de metais, enfim, você tem seguranças. E ao revés disso, quando você direciona aquele consumidor a uma casa lotérica, por exemplo, às vezes você não tem aquela segurança adequada, né? Sem dúvida. Então, agora, a norma do Banco Central, ela é um pouco trucada, porque é uma resolução, salvo o melhor juízo, a resolução 1865 de 91, ela permite que a instituição financeira faça convênios com algumas concessionárias de serviço público, como, por exemplo, assim, empresas que prestam serviço de água, luz, telefonia. E aí, alguns bancos estão cancelando esses convênios, justamente acontecendo isso. A pessoa tendo que pagar na casa lotérica, etc. Já há uma outra resolução, né, a 3694 de 2009, que diz o contrário do Banco Central. Diz que a instituição financeira não pode se eximir ali de atender o consumidor nas formas convencionais, ou seja, o camarada vai até o caixa, então ele tem que ser atendido. Independentemente se há outros meios tecnológicos, como por exemplo internet, caixa automático, enfim. Então a legislação infralegal, ela é um pouco trucada, né? Mas o consumidor ele sempre deve questionar de uma forma educada, de uma forma ordeira e buscar ali, no caso, o gerente para tentar resolver isso de uma maneira amistosa. Outra coisa, Tardão vai entrar no papo aqui também, mas eu só me lembrei aqui, deixa eu só acrescentar para não esquecer. Muita gente relata também ter acontecido de o banco dizer que só aceita o pagamento de determinada conta na boca do caixa para quem é cliente daquele banco. E isso aí, pelo que eu posso entender, também não é uma atitude correta. Eu vou envolver essa questão na primeira questão que o Vinícius estava colocando aí, do confronto, né, da antinomia entre as duas regras lá do Banco Central. Primeiro, né, o Código de Defesa do Consumidor, o doutor Vinícius colocou muito bem, uma lei de ordem pública e, aliás, uma lei especial que, evidentemente, se sobrepõe a qualquer resolução que o Banco Central venha produzir. Então, o CDC inequivocamente sobrepõe sobre isso. E lá no artigo 39 do CDC, está lá, né, são práticas comerciais abusivas, dentre outras. Então, a norma é absolutamente aberta e, a despeito de ser aberta, nós temos lá no 39 um dispositivo específico que se aplica a essa matéria. Está dizendo lá, qualquer que seja o fornecedor que esteja aberto, oferecendo produtos ou serviços, que se recusa a atender quem se oferece a pagar à vista, isso é uma prática comercial abusiva. Quando o consumidor procura um banco para pagar uma determinada conta, seja lá o que for, serviço público ou não, se tem um boleto e se está na data de vencimento, o banco que se recusar a receber daquele consumidor está criando um constrangimento ilegal para o consumidor, porque é uma prática comercial abusiva. O consumidor está pagando à vista. Quando ele oferece o pagamento ali, o Banco Central, junto com o Sistema Financeiro Nacional, já atribuiu qual é o custo dessa operação. Portanto, o banco está recebendo em espécie, ou seja, à vista, e ele se recusar a atender o consumidor, nessa hipótese, está criando um constrangimento, uma prática comercial absolutamente abusiva. A despeito de resolução do Banco Central, enfim, definir de forma diferente disso, porque o CDC se sobrepõe a essa matéria. E a mesma coisa,
Eu não sou cliente do Banco X. E se está dentro do prazo de pagamento, né, o boleto vem lá dizendo até data X Em qualquer agência banco. bancária. Se eu não sou cliente daquele banco e vou num determinado banco, não, isso tem que ser no banco Y, prática comercial ilegal, pela mesma forma. 39, que eu não sei exatamente agora de cabeça qual é o inciso, mas com certeza é uma prática comercial absolutamente abusiva, constrangedora, lesiva, portanto, ao interesse do consumidor. Já aconteceu comigo de estar na fila do banco, uma pessoa na minha frente, às vezes ficar 10, 15, 20 minutos na fila, eu sou correntista desse banco, eu pagar a minha conta e a outra pessoa não ser atendida, justamente o banco alegando isso. Não, a senhora não é correntista, cliente desse banco, eu não posso receber essa conta. Tratou de forma diferente, né? Se está dentro do prazo de pagamento, claro. Se está fora, aí realmente tem que ser no banco que ele está indicando lá no boleto. Mas vem lá até o vencimento em qualquer agência bancária. Como é que a menina do caixa ou o rapaz do caixa vai dizer que não pode receber a conta dela? É um absurdo. É um constrangimento. E eu, inclusive, orientei na hora, essa pessoa disse, não, você estava aqui na fila comigo, com 20 minutos aqui na fila esperando, vai procurar o gerente, porque esse rapaz está mal informado. Eu não sei porque eu fui embora. A pessoa saiu, né, foi procurar o gerente, não sei se ela conseguiu resolver. Não sei, realmente, mas que é um absurdo, quer dizer, a pessoa com a conta na validade certa para pagar em dinheiro e o banco se recusar a receber porque não é cliente daquele banco? É justamente o inciso 9, do artigo 39, como o professor Tardan disse, que disciplina o seguinte, do CDC: recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento. É a hipótese. Né? É essa a hipótese, né? Que configura a prática abusiva. É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho das casas lotéricas, né? Que hoje em dia virou uma coisa comum a gente pagar conta em casa lotérica e até fazer saques, no caso de alguns bancos. Parece Caixa Econômica que pode sacar dinheiro na casa lotérica. Enfim, com relação ao pagamento de contas, muitos consumidores estão preferindo as casas lotéricas para efetuar esses serviços. E eu pergunto, as lotéricas podem limitar o valor de pagamento dessas contas? Quer dizer, até R$500, R$600, acima disso eu não recebo. E em relação ao saque também, qual é a orientação correta para o nosso amigo ouvinte? Em regra, Heleno, com relação ao pagamento, né, é que nem o professor Tardan anteriormente estava comentando, configura uma prática abusiva, né? Você recusar o atendimento às demandas do consumidor na exata medida de sua disponibilidade. Quer dizer, se eu estou com umas 3, 4 contas ali para pagar, ele tem que receber o valor daquelas contas. Né? Agora, existe... as casas lotéricas, elas são uns correspondentes, né? Correspondente bancário. E aí há uma certa limitação, como existe no banco, então ela fica atrelada às diretrizes do banco a qual ela está vinculada. No caso, em regra, é a Caixa Econômica Federal. E aí há uma estipulação de um valor. Por exemplo, você vai sacar no banco R$5.000, você tem que avisar, geralmente, mais de 5 mil. Então, quer dizer, há um limite nesse sentido. Na lotérica também tem, eles só aceitam um pagamento de conta até um determinado valor que eu não lembro exatamente qual é. Importante compreender o seguinte, o que é uma conta corrente no banco, do ponto de vista do direito? É um depósito. Depósito é um contrato. E o contrato de depósito, ele dispõe o seguinte, Código Civil. Quando eu deposito, independentemente de aviso prévio, isso vale para qualquer coisa, né? Independentemente de avisar o depositante, o depositário pode solicitar a restituição da coisa, a qualquer momento, independentemente de aviso. E conta corrente não é diferente disso. Então, se o meu dinheiro está lá, R$1 milhão, e eu preciso, né, por uma eventualidade daquele R$1 milhão, quem disse que eu estou obrigado a avisar o banco com X horas de antecedência? Quem disse isso é o Banco Central. Mas o Banco Central não faz lei. O Banco Central não é o Código Civil. O Código Civil diz que é meu direito de... Agora, é claro que direito também se faz com razoabilidade e bom senso. É de bom senso, considerando a nossa realidade violenta, né, os assaltos, que o consumidor avise, né, porque o banco fica muito vulnerável se ele tiver lá uma grande quantidade de dinheiro. Então, é em nome disso. Então, é uma compreensão do consumidor, mas é direito do consumidor sacar o dinheiro porque é dele. Agora, claro,
como que o banco resolve isso? Eu preciso de 1 milhão e o banco não tem 1 milhão. Para isso existe uma solução, que é o cheque visado. O banco vai visar dizendo que eu tenho aquele numerário lá que vale tanto quanto é o dinheiro propriamente dito. Mas, juridicamente, é meu direito. Agora, o consumidor, diante de uma casa lotérica não é banco. Casa lotérica não abre conta corrente. Muito bem colocado pelo doutor Vinícius, a casa lotérica é um correspondente. Portanto, faz sentido que haja uma limitação, né? Porque é um agregado ao banco que eu não tenho conta corrente ali. Eu posso exigir o numerário na agência que eu tenho conta, né? Porque a conta é minha. Agora, como eu não tenho conta na agência, o sistema, aí o Banco Central disciplina, não sei exatamente qual o valor, não sei se o doutor Vinícius sabe, para sacar. Eu vou chutar aqui, eu acho que o valor não passa de R$500 para sacar na boca lá da casa lotérica. Faz sentido limitar, então faz sentido. E em relação ao pagamento, não falha a memória também, é R$700 ou R$800, o máximo que se pode pagar de conta ali na casa lotérica. Estamos encerrando então o segundo bloco do nosso programa Seu Direito. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.